a melodia que Jesus deu pra mim. Lá por onde eu for, a alegria me seguirá assim na minha estrada iluminada. Tudo será feliz, o coração que diz: cada minuto da vida eu serei protegido por um amor maior, por uma paz melhor que há no mundo aqui. Nada me fará cessar meu canto de paz, sou feliz demais. Toda alegria que existe em mim eu vou transmitir com prazer na canção deste amor sem fim. Eu sigo a cantar a melodia que Jesus deu pra mim. Lá por onde eu for, a alegria me seguirá assim na minha estrada iluminada. Tudo será feliz, o coração que diz: cada minuto da vida eu serei protegido por um amor maior, por uma paz melhor que há no mundo aqui. Nada me fará cessar meu canto de paz, sou feliz demais. Toda alegria que existe em mim eu vou transmitir com prazer na canção deste amor sem fim. Está no ar mais um programa Andando com Deus pela sua TV Sudeste, canal 17. E eu quero agradecer a todos vocês, pessoas que nos encontram durante o dia pela cidade e às vezes faz menção ao programa Andando com Deus, faz menção à programação da TV Sudeste. E nós queremos, em nome da TV Sudeste, agradecer a vocês pela honra que vocês nos dão de poder assistir não só o programa Andando com Deus, mas também toda a programação dessa TV, que faz TV com carinho, pensando em você. O assunto que eu quero tratar hoje está registrado no Salmo de número 3. E eu quero fazer essa leitura porque eu creio que ela tem muito a ver com você e ela tem muito a ver comigo. Aliás, a leitura do Salmo de número 3, ela tem a ver com o nosso dia a dia,
com o que as famílias estão vivendo hoje, com o que o mundo inteiro convivem com tantas coisas que acontecem no seio familiar. Mas não só no seio familiar, mas também questões de vizinhança, questões de todas as formas que acontecem, as mais variadas, às vezes de intolerância e assim por diante. E por isso eu quero ler com você o Salmo de número 3, e eu quero que você apanhe a sua Bíblia, ou que você anote, porque eu quero frisar bem os versículos 4 e o versículo 5. Eu quero que você os tenha na sua mente, que você guarde ele no seu coração, pois nós sabemos que ali está não só o compromisso de um homem com Deus, mas também o compromisso de Deus para com o homem que assim o faz ou que tem compromisso com o Senhor. Apanhe a sua Bíblia, ou então anote para que nós leiamos juntos. Eu vou apanhar a minha para que nós leiamos esse texto magnífico, esse texto maravilhoso. Salmo de número 3, nós vamos lê-lo. Salmo número 3, diz assim a palavra do nosso Deus. Salmo de número 3, nós vamos ler. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Versículo 8. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Que Deus abençoe essa leitura. Eu disse que esse salmo tem muito a ver, talvez, com você, porque ele mexe muito comigo também. Esse salmo foi escrito por Davi, segundo a palavra de Deus, o homem segundo o coração de Deus. Esse salmo, ele foi escrito, não foi num momento de glória, não foi num momento de muitas vitórias, de uma das muitas vitórias que Davi teve. Esse salmo, ele foi escrito talvez num momento de maior angústia desse grande servo de Deus do passado. Davi, nesse contexto, ele não estava lutando contra os seus piores inimigos da época. Ele não estava lutando contra os filisteus. Ele não estava lutando contra os egípcios. Ele não estava lutando contra os assírios ou os sírios. Nada disso. Davi, nesse contexto aqui, ele estava travando a maior das batalhas da sua vida. Talvez você esteja pensando o que é que Davi, por que que Davi estava travando a pior das suas batalhas.
E eu te respondo. Quando nós abrimos o livro da segunda Samuel, no capítulo 15, nós vamos ver relatado ali essa história dessa grande dificuldade que Davi enfrentou. Sabe, meu dileto amigo, Davi estava aqui enfrentando o seu próprio filho, Absalão. E eu não sei se você pode mensurar, se você pode medir a angústia que agora pairava no coração desse grande homem chamado Davi. Porque a palavra de Deus narra que Absalão, seu filho, era muito amado por Davi. Davi tinha aquele filho com um primor. Ele era alguém de que Davi, eu penso que nunca esperava a atitude que ele veio tomar naqueles dias. Absalão, a atitude dele foi a seguinte: ele tentou e quase conseguiu usurpar o trono do seu pai Davi. E a situação ficou tão tensa que Davi pegou os seus soldados e fugiu de Jerusalém para a outra banda do Rio Jordão. Ele saiu do seu lugar. Não era porque Davi tinha medo do seu filho, mas era justamente porque Davi o amava. E Davi não queria e não gostaria que o seu filho fosse morto pelas suas próprias mãos. Absalão foi tirano, foi malvado, maldoso com o seu próprio pai. Mas então, Davi orou ao Senhor, chorou diante de Deus, clamou ao Senhor. E Deus devolveu o reino a Davi. É claro que a atitude do seu filho, o fruto da sua inconsequência, foi a morte. O filho de Davi morreu. E com isso, todo o seu exército foi desfeito. E Davi retomou o seu lugar, o lugar onde Deus o havia colocado como rei de Israel. Talvez você pense, ou talvez você pare um pouquinho e diga: por que é que o missionário José Emílio está falando que esse salmo tem a ver com os tempos atuais? E eu quero que você realmente questione isso. Mas eu quero que você pare e reflita acerca do mundo em que nós vivemos na atualidade. Quantos foram os filhos que você já viu pelos jornais e às vezes até perto ou próximo de você, que também às vezes por causa de uma herança resolveu dar cabo do seu pai e da sua mãe? Certamente você se lembrará de muitos casos assim. Mas o que eu quero chamar a atenção para você, ou a sua atenção, é exatamente porque não é só a questão de alguém tirar a vida do pai e da mãe.
eu quero dizer também a respeito das coisas corriqueiras que acontecem entre as famílias. Os desentendimentos, as dificuldades de relacionamento entre um e outro, irmão com irmão, filho com pai, pai com filho, nora com sogra, sogra com nora, nora com sogro, sogro com nora, ou com genro, e assim por diante. Às vezes o desamor abate ou vem sobre as famílias. Se você parar um pouquinho, você vai ver ou você vai perceber tudo isso que eu estou falando. Mas sabe, a palavra de Deus não nos deixa enganados. Porque ela disse que no final dos tempos aconteceriam isso. E você, meu amigo dileto, acredite ou não, eu creio pelos acontecimentos e pelo que a Escritura nos diz, ou me diz, que nós estamos vivendo os tempos finais, em que a Escritura descreve com detalhes esses acontecimentos, ou tais acontecimentos. Mas por que eu li esse salmo? Porque há uma forma em que todas essas coisas dentro das nossas casas são e poderão ser amenizadas, melhoradas, consertadas. E aí é que entra a questão do nosso relacionamento com Deus, da entrega total na mão de Deus. Porque somente Ele pode fazer com que as nossas vidas, a nossa convivência, o nosso carinho, o nosso amor entre família possa voltar a ser como um dia foi. Você lembra que eu disse que os versículos 4 e o versículo 5 é que eu gostaria que você colocasse na mente, que você ficasse com ele impregnado na sua mente e no coração? É exatamente porque o salmista disse assim, nessa colocação: com a minha voz clamei ao Senhor. Eu não sei o que é que você está passando, qual a dificuldade que você está enfrentando na sua família. Mas eu sei que você pode clamar ao Senhor, sabendo que só Ele pode vir em seu socorro. Mas existe um outro fator que é importante. Você precisa de clamar ao Senhor, mas entregar na sua mão, de fato, ter fé e esperar no Senhor. Após o salmista ter feito isso, ele conclui então, ele mostra essa total confiança em Deus. No versículo 5, quando ele disse que logo depois que ele clamou ao Senhor, do versículo 4, ele diz no versículo 5, eu me deitei e dormi, isto é, eu descansei no Senhor. Eu me deitei e dormi. E ele encerra dizendo, acordei, porque o Senhor me sustentou. Essa é a bênção que eu desejo, que eu quero que você receba das mãos de Deus. Clame ao Senhor, não importa a situação em que você esteja vivendo. Clamando ao Senhor, descanse nele, que ao seu tempo
no tempo de Deus, Ele vai restaurar a sua alegria, Ele vai restaurar o seu sono, Ele vai restaurar a paz na sua vida, na sua casa. Que Deus te abençoe e te guarde. E que você saiba, de fato, descansar nas mãos ou nos braços do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. E eu quero convidar você para o próximo programa. Esteja conosco e Deus há de te abençoar, Deus há de te recompensar. Amém.